Seja bem-vindo a mais um Papo de Mestre do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meus queridos, estamos para mais um Papo de Mestre e hoje com o tema: é possível uma igreja ser online, né? E para isso temos aqui o nosso querido diretor do Seminário Batista Logos, Wagner Amaral, e o nosso deão acadêmico, Tiago Moreira, onde eles vão descortinar tudo a respeito sobre o que é online, o que é uma igreja online, se pode ou não pode, se é de Deus, se não é de Deus, eles vão responder para nós daqui a pouco. Porém, quero aqui falar um pouco sobre esse livro, Quando Deus Criou Todas as Coisas, escrito pela nossa querida professora na área de música, certo? Águida Yumi Amaral, e é um livro que é a parceria da editora Peregrino com a edição Logos do seminário. Uhum. E é o primeiro de muitos, é isso? Fala um pouco sobre esse projeto, o pastor Wagner. Esse é a primeira publicação de uma série de livros que estará sendo escrito pela a professora Águida Yumi. Uma série de livros com conteúdo infantil, porém atrativo para toda e qualquer idade, e numa linguagem infantil, porém em forma poética. Todo o livro tem, cada página do livro tem um glossário, onde ela vai trabalhando o conteúdo que ela expõe para as crianças. É bem bonito, bem... O material é bom? Bem interessante. E é uma parceria entre a editora Peregrinos e o Logos Edições, um programa do Seminário Batista Logos. Onde a gente consegue? No site da editora Peregrino, né? Instagram também tem lá Editora Peregrino e direciona para o site. E no seminário nós temos uma quantidade, né? Eles vão enviando uma quantidade de livros para o seminário poder distribuir. Não vai ter nenhum sorteio para quem está nos assistindo? Quem sabe? Tô tentando, né, gente? Então, tá aqui, ó. Quando Deus Criou Todas as Coisas, Águida Yumi Amaral. Bom, vamos para o que interessa aqui, né? Primeira coisa, se a gente vai falar sobre é possível uma igreja ser online, a primeira pergunta é óbvia. E aí, tira no para ou ímpar quem vai responder. O que seria uma igreja online? Eu entendo que o que está sendo falado aqui, o que nós vamos discutir, é se é possível uma igreja ser plenamente, totalmente, né, considerando a sua estrutura e o seu funcionamento em formato online. Porque assim, igreja funcionar em parte, ter aí a instrumentalidade, né, dos meios e em formato online, isso já existe, já é real, e com a pandemia isso se tornou comum. Sim. Muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, inclusive, bem atrasados neste formato, com a pandemia, tiveram que correr e começaram a ter que lidar com aquilo que já é antigo, já tem um bom tempo, né, mas a maior parte das pessoas acomodadas, e então tiveram que crescer no conhecimento e na prática dessa modalidade. Então eu entendo assim, a questão não é se a igreja pode funcionar, pelo menos em parte, de maneira online, sendo nesse caso aí talvez até o formato híbrido, né? Mas se ela pode ser totalmente online, se isso é possível. Certo. Não sei, vamos ver, né? Tem a frase que é igreja.com ou igreja.fora, hoje, para os dias atuais. Você concorda com isso aí, pastor Thiago? Eu acho que quando a gente entra nesse ponto, a gente lida com algumas questões, né? Primeiro porque quando a gente vai olhar para as escrituras, para a Bíblia, buscando a respeito desse assunto, nós não vamos encontrar nada diretamente por uma questão evidente. Né? Na época em que as escrituras foram escritas, nós não tínhamos essa realidade. Então, muitos olham, e talvez por tradição ou por costume, já olham com uma visão negativa, falando, não pode porque você nunca foi assim, não pode ser assim. Por outro lado, nós vamos discutir durante o programa que existem certos elementos aqui do que nós vemos sobre o que é ser igreja nas escrituras, que você vai encontrar pelo menos algumas dificuldades
né, algumas barreiras nessa questão de se for algo totalmente online. Como o Wagner já disse, claro que certas coisas já existem e não vão parar de existir e são úteis. Mas tem certas coisas que nós vamos ver que elas vão dificultar ou vão trazer alguns problemas quando a gente olha para a realidade do que a igreja deveria ser e fazer também, inclusive nos seus relacionamentos. Então, acho que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas eu acho que tem virtudes, coisas boas a serem, pensando na instrumentalidade, como foi dito, né, do uso do virtual, do online, mas tem coisas problemáticas também. Agora eu queria colocar o seguinte, de imediato, um tema assim, ele já me chama a atenção e me chama ao cuidado. Como ele já começou a abordar, me chama ao cuidado de quê? Porque quando eu olho para trás, e não precisa ser muito, né, a gente percebe mudanças. A modernidade vai chegando em meio à instrumentalidade e tudo. E eu me lembro de algumas reações a isto dentro do contexto da igreja, de forma geral. Né? Liderança, membresia, seminários, etc. E me chama ao cuidado, porque até que ponto aquilo que nós vamos falar, até que ponto aquilo que vamos colocar, ou que vamos fazer algum comentário em cima desta realidade, a gente não coloque isso de uma maneira agora e daqui a algum tempo venhamos a perceber que estávamos equivocados e já ultrapassados na forma que colocamos. Porque se a gente observar algumas dessas mudanças que nós tivemos em curto espaço de tempo, a gente sempre... Opa, peraí, então tem até... Olha para o momento e diz online. A minha primeira reação imediata é 100% online. Eu acho que não, mas essa é a primeira reação, por causa dos elementos que o Tiago mencionou e a gente vai considerar. Mas eu logo de imediato, eu já sou também, por outro lado, chamado a atenção para essa questão. Será que não é um preconceito? Será que eu estou... assim como eu mesmo e outros no passado, eu não estou me precipitando, né, e já dizendo algo baseado na minha rotina, na minha preferência, e de repente isso lá na frente eu vou pensar de outra forma. Então eu acho que em tudo que nós colocarmos aqui, esse cuidado a gente vai ser obrigado a considerar. Ok. E aí, pensando no que vocês estão dizendo, então parece que tem algo bom que a gente pode utilizar, tem algo que devemos tomar um cuidado, ou nem talvez fere algum princípio ou alguma prática de algum princípio bíblico, ok? Então, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Primeiro, eu quero saber aqui uma coisa que uma igreja online, ou não 100%, mas quase que focada no online, o que essa igreja tem, ou o que a igreja presencial perde quando nós partimos para esse tipo de igreja. E aí, vocês vão escolher. O outro, se você vai falar de uma coisa ruim, que perde, o pastor Tiago vai ter que falar aqui do que ganha. Certo? Tá. Eu quero arrumar uma confusão entre vocês aqui agora. Você vai meio que defender ou acusar. Apesar dele ser bom de arranjar confusão. Não fala isso não. Eu tô aqui para engrandecimento. A gente vai na boa aqui. Eu acho que a primeira coisa é fácil de observar. Qual é a vantagem, uma primeira vantagem do online, né, dessa instrumentalidade? É você poder incluir pessoas no acompanhamento daquilo que se faz da igreja, chegar até pessoas impossibilitadas de estar presentes na comunidade. Essa é uma coisa imediata. Meu pai assistiu o culto da igreja. Até pessoas que nunca iriam até uma igreja. Eu vou dar um exemplo. A igreja em Manaus, a Igreja Batista Cachoeirinha, antes mesmo da pandemia, ela tinha e tem ainda pessoas acamadas, membros da igreja, Sim. acamados, e algumas pessoas de forma definitiva, que é impossível estar presente numa programação da igreja. Sim.
certo? E não é uma coisa momentânea, ok? Bom, uma pessoa assim é beneficiada. Pelo menos, eu não estou dizendo no sentido geral, a gente vai discutir isso, né? Mas pelo menos é beneficiada em poder assistir, poder acompanhar. Não ficar tão distante. E talvez até interagir. Por causa do chat. Ok? Não, e até, de repente, se a igreja organizar algo e colocar aquela pessoa ao vivo em contato com a membresia presente no culto, ela poder ver as pessoas e a reação das pessoas à sua fala, como algumas igrejas já fazem com respeito à palavra de um missionário que está no campo, coisa semelhante. Né? Que antigamente era uma revolução, né? O missionário falando lá no Zoom. Nem era tinha Zoom. que ser obrigatoriamente uma gravação, olha lá, né? Skype, era Skype. Era isso aí. Então essa eu acho, de imediato eu acho que esse é um benefício. Sim. Mas não fala coisa ruim, não. Deixa ele falar. Bom, a primeira coisa que me vem à mente quando a gente pensa em prejuízo com relação a isso, quando você está 100% ou muitas das programações da igreja voltada para isso, para essa área do online, a primeira coisa que me vem de dificuldade é a questão dos relacionamentos dentro do corpo. Porque, querendo ou não, virtualmente ou online, como a gente chamar aqui, isso é dificultado, de alguma forma. Não é a mesma coisa, pelo menos para mim, não é a mesma coisa do que eu sentar junto com você e compartilhar e conversar e ter aquele tempo junto, do que fazer isso virtualmente. E a própria programação, às vezes, impossibilita isso. Às vezes tá lá, ó, a mensagem, o culto, por exemplo, sendo transmitido. A pessoa está assistindo, acabou, ela vai desligar, a TV dela não vai ter ninguém para compartilhar, para orar, para falar com ela, para encorajá-la, exortá-la. Ou aquele irmão difícil de lidar também, né? Sim, sim. Então, eu acho que uma das dificuldades é a questão dos relacionamentos. Eu acho que, de alguma forma, quando a pessoa dá aquela sensação, pode dar aquela sensação para alguns, de telespectador. Eu não sou participante da igreja, membro da igreja, mas eu estou assistindo. Né? Eu estou aqui de fora. Sim. Olhando para algo que está acontecendo. E se eu não gosto, eu desligo, então. Cara, esse já é outro ponto, né? Sim. Mas eu queria interagir ao que ele colocou ainda. Posso? Vou deixar que eu tô bonzinho hoje. Tá bonzinho. Então, aí ele quer arranjar confusão, a gente arranja pra ele. Ele só não me perguntando nada, vocês podem. Eu concordo com você. Tá? E naquilo que você colocou sobre a questão da comunhão, do relacionamento. Mas, por outro lado, esses mecanismos possibilitaram e possibilitam o relacionamento, a proximidade entre pessoas. Sim. Né? Nós fazemos isso constantemente com familiares. Mantemos o contato direto. Eu tenho um filho em Manaus, tenho um outro no Ceará, né? E netas de cada um no lugar. E quase que diariamente nós nos vemos, nos falamos e evidentemente isso aproxima as pessoas. É claro que falta alguns elementos da presença física, do toque, do abraço, né? Do andar, do correr junto e assim por diante. Sim. Do comer à mesa, que é uma questão muito, muito particular do povo brasileiro, né? Talvez mais do que outros povos. Mas nós temos a proximidade. Nós temos... sim, o culto acabou, a transmissão, então a pessoa desliga. É verdade. Mas nada impede que a pessoa esteja imediatamente em contato com outra pessoa, ainda online, né? Entra em contato e vai conversar, vai trocar, vai expor uma situação, vai ser aconselhada, e etc. Eu tô colocando aqui disso para até não me esquecer de que é uma realidade. A questão é até que ponto. Eu acho que a questão é essa, até que ponto. Mas nós temos, isso não quer dizer que não há elementos que aproximam, não há elementos que criam, inclusive relacionamento. É possível alguém se relacionar com outra pessoa exclusivamente online? Eu creio que sim, é possível. Né? Mesmo que a gente vai discutir e encontrar elementos ausentes. Mas é possível manter um relacionamento online.
Na sua opinião, Na não minha sei opinião, se é isso aí. Né? Né? Certo. Eu sou a favor dele, eu não sei nem o que ele falou, mas eu sou a favor. Agora, só para a gente pensar aqui, existe um preconceito com o online já e aí eu tô falando na maioria das igrejas, tá? Lógico que sempre tem exceções, mas na maioria das igrejas, de forma geral, existe um preconceito, que nem você disse no começo da sua fala, um preconceito, e isso por causa do novo, de ser algo novo, que não é tão novo. Deixa eu dar meu ponto de vista aqui a respeito. Por exemplo, quando começou a televisão a transmitir cultos, né? A gente vai para as igrejas que né, tem... Hoje, a maioria dos canais, você encontra todos os tipos de culto, cerimônia, sei lá, o que você quiser, você encontra ali. E me parece que trouxe um receio de que as pessoas agora elas ficam só em casa e não se envolvem apenas, como o pastor Tiago falou aqui, elas se tornam um espectador aqui, pronto, acabou. Quando chega a internet, né? YouTube, Facebook, Instagram, da mesma forma, é algo novo, só que não tão novo nesse cenário da mudança. Não existe também um medo de acontecer mais ou menos o que acontece hoje na televisão? O que passa ali, porque quando a gente fala de televisão, a gente pensa que se tornou inclusive um produto para poder se manter na televisão. Tem um custo, e a internet talvez já não é tão caro assim, você não precisa de uma concessão do Estado. Não seria um pouco esse medo também de transformar uma igreja num mais um produto para se consumir em vez de ser um lugar de relacionamentos? Aí tá com vocês. Eu crio o problema, vocês resolvam. Já que eu não consegui dividi-los. Eu creio que sim. Eu creio que isso é natural em nós. Do preconceito. Do preconceito. E eu diria que, no geral, é um preconceito por não conhecer, por não lidar com isso. É um preconceito a ignorância do conhecimento, do domínio daquele assunto, né? Quanto ao domínio da instrumentalidade. Eu acho que isso é natural em nós. Mas quais seriam os medos, então? E natural não só para esse assunto, eu acho que para tudo que é assunto, né? A gente não conhece, a gente sabe que existe, mas a gente não domina, nós não usamos. Sim. Ok? E aí ficamos acomodados na nossa. E aí, as razões surgem de forma variadas, né? Eu lembro no passado coisas que se falava e às vezes assim, né? A gente até daria uma certa razão, teria até um argumento espiritual, coisa semelhante, e que se perdeu com o tempo, né? O uso de projetores, o uso desses programas mesmo no culto, até mesmo, eu lembrei aqui agora, o uso de, como é que é o nome? Das maquininhas com cartão, né? Para receber o dízimo? Para receber oferta ou coisa semelhante de conferência, nas conferências, nos congressos, né? Hoje é a coisa mais natural do mundo, hoje quase não se discute acerca disso, né? Ninguém vai entender que é algo que afete o lado espiritual. Então, eu entendo que, com respeito a esse assunto e essa área, também há esse preconceito, né? Mas, e aí dentro disso, talvez a partir daí, é o que a gente tem que discutir. Por exemplo, eu tenho um livro que eu concedi, eu dei para os alunos lerem e resumir no início do semestre, no módulo, que eu achei bem interessante a discussão que ele traz. E na época que ele escreveu não tem nada muito distante disso, né? Não tinha nem televisão nem nada. Então, mas ele é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer para discutir, até para ajudar a definir o que estamos falando sobre igreja online ou sobre culto online. Mas eu coloco depois. Deixa o Thiago, se quiser continuar. Pensando aqui, eu acho que talvez o maior problema não esteja no instrumento em si.
tá? Mas naquilo que nós fazemos com isso. Porque nós vamos concordar que não há nada moralmente errado numa transmissão. Né? Pelo contrário, isso pode ser muito bem usado. Né? Para o reino, para a pregação do evangelho, para a edificação de pessoas, como a gente tem falado e visto. Mas talvez o que isso pode gerar, e aí talvez o nosso combate muitas vezes é no local errado. Em vez da gente combater o problema que às vezes as pessoas lidam com uma nova realidade, que pode levar a alguns pecados da pessoa ao reagir, ao interagir com a novidade, às vezes a gente combate um instrumento. Então isso aqui não pode, isso aqui é errado, por quê? Porque a pessoa faz isso, mas quem faz isso? É a pessoa, né? Ao interagir com a novidade. Então muitas vezes a gente faz isso. Então pode gerar certo comodismo na pessoa. Vamos pensar algumas coisas aqui. Sim. Então por causa do comodismo, que pode gerar comodismo, nós vamos... E aí a gente acaba demonizando o instrumento, em vez de lidar com o porquê, a razão, né, os verdadeiros motivos daquilo estar acontecendo. Que pode ser presencialmente ou não. Que pode estar ali manifestado de uma forma ou de outra. É claro que a gente tem que pensar em todas as questões, porque certas coisas vão potencializar, vão dificultar, e a gente tem que pensar nisso pensando no cuidado do povo. Mas muitas vezes a gente ataca o objeto errado, eu acho. Então, agora ele colocou uma coisa que me causou uma reação. Já quer mudar de ideia já. Causou uma reação imediata. Porque o que você colocou, e eu acho que nós estamos todos juntos concordando, mas isso está abordando o tema não da forma que o tema está sendo proposto, talvez. Que a gente não chegou lá ainda. Que é a questão da igreja ser 100% online. Porque quando a gente fala de usar o instrumento, mas a pessoa ela quer ficar em casa assistindo, acomodada, assistindo a programação ao invés de ir na igreja. Veja que ela tem nesse sentido a opção de ir à igreja. Então, ou o ideal de ir à igreja, ter o lado presencial, mas ela opta em ficar em casa. Ela opta pelo online. Mas a questão, talvez quando nós focarmos 100% online, será que, aí é a pergunta que vem, né? Será que nós talvez olharemos o instrumento de outra maneira? Porque aí nesse caso talvez não é só uma questão da pessoa, do coração da pessoa decidir sim ou não. Sim. É o Né? costume. Talvez o coração vai ser ela decidir pertencer a uma igreja 100% online ou presencial, ou híbrida. Né? E aí é um ponto diferente. Eu acho que fica um pouco diferente. Sim, e aí se a gente lembrar, me contaram essa história que antigamente você alugava fitas nas locadoras, né? E aí depois você tinha que levar e Me devolver. contaram. Não é isso aí, não. E aí o que acontece? Hoje não, hoje você acessa ali o Netflix, né? Os programas da Amazon Prime e tal, tem todas. A pergunta é, será que a gente vai chegar ao ponto, aí olhando para o que você disse, de ter uma igreja 100% online? Então. A opinião de vocês, eu quero saber o seguinte, você acha que a gente pode chegar nisso? Porque daí a gente teria opções. Você tem a igreja de células hoje, que ela se reúne, tem e tal, mas será que vai chegar ao ponto, eu faço parte de uma igreja, como você se reúne? Não, se reúne domingo, ali no canal, tal, e pronto, é só isso. Eu acho que a pergunta é, você acha que nós no sentido, isso acontecerá? Isso. Eu tenho certeza que acontecerá. Não estou dizendo que é correto. E nem que é profeta também, né? Mas eu tenho convicção, e isso se já não existir, e nós não sabemos. Uma igreja 100% online. 100%. Então. 100%. É possível, né? Assim, em termos de plataforma para isso, não é? Uma igreja que você, ao entrar, você já tem recepção na entrada. Mas daí não teria recepção, é na plataforma. Então, é na plataforma virtual, nossa. é online. E a pessoa já tem gente que vai atender você, seja bem-vindo ao nosso meio, tal. E aí as divisões, é possível, eu estou pensando aqui na possibilidade. É possível isso acontecer, isso existir? É claro que é. Qual é a dificuldade de entender que é possível? Não estou dizendo que concordo, mas que é possível, respondendo a pergunta,
Para mim não é só possível, como há de acontecer, se já não existe. Aí não fala se é bom ainda não, só Né? fala se é possível. Agora, mas aí entra a questão que eu queria colocar, que talvez seja um foco aí principal da discussão. Né? Eu coloquei esse livro para o pessoal ler, um livro diferente, bem antigo, escrito por David Clarkson, O Culto Público. O que é e por que deve ser preferido ao privado. Isso veio do sermão, o culto público deve ser preferido ao privado. Ok? É bem antigo, depois eu dou a data em que ele foi escrito e dou também a fonte, né? A editora, etc. E você tem uma edição autografada pelo autor, que foi Não que você tem. pegou com ele? Não tem não, esse Tem. aqui eu comprei no Amazon, no Kindle. É Né? porque esse é bem antigo o livro, né? Então, aí deixa eu ler só algumas partes aqui para colocar o assunto. Ele cita o Salmo 87:2 e diz: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. E aí eu vou ler umas partes que eu marquei para objetivar. As portas de Sião era o lugar que o Senhor escolheu para fazer com que seu nome ali habitasse. Ou seja, como explicam as palavras a seguir, o local de sua adoração. O Senhor era adorado, não apenas nas portas de Sião, no templo, mas também nas habitações de Jacó. Portanto, já que a adoração a Deus era encontrada em ambos, por qual motivo uma adoração deve ser preferida diante da outra? Aí a resposta, e aqui eu estou pulando pedaços, né? A adoração a Deus nos portões de Sião era pública. Sua adoração nas moradas de Jacó era privada. E aí ele vai trabalhar essa questão, vai mostrar, no primeiro capítulo ele vai mostrar, eu não vou chamar atenção para isso, mas eu vou citar, ele vai mostrar a diferença que existe entre o culto na antiga aliança, olhando para Israel, né, e do culto na nova aliança, olhando para a igreja, considerando o evangelho. Okay? E ele faz aqui alguns levantamentos e ele conclui, mostra as diferenças. E aí ele termina dizendo assim: parece que há uma diferença circunstancial entre a adoração pública de Deus sob a lei e sob o evangelho. Mas isso não pode ser fundamento para concluir que a adoração pública não deve ser preferida à privada, tanto sob o evangelho como sob a lei, pois a diferença é apenas nas circunstâncias. E aí ele vai, a partir daí, mostrar, nos próximos capítulos, argumentar por que o culto público deve ser preferido ao privado. Aí ele coloca algumas coisas, algumas questões interessantes. Ele coloca a questão das ordenanças, né? E aí coloca a oração, inclui oração, louvor, a palavra lida, exposta, pregada, a administração, na visão dele, dos sacramentos, né? O segundo, uma assembleia, a existência de uma assembleia reunida, né? Uma congregação unida no uso dessas ordenanças, um oficial presente que vai lidar com tudo isso, vai coordenar. Então ele vai trabalhando isso nos capítulos. Aí ele, no final desse segundo capítulo, ele diz assim: mas você dirá, não está o Senhor presente com seus servos quando eles o adoram em particular? E ele responde: é verdade, porém muito desta presença não é concedida nem normalmente desfrutada no particular quanto é em público. O Senhor se comprometeu em estar com cada santo em particular, mas quando os santos estão reunidos na adoração pública, todos com quem ele está comprometido... aí fugiu aqui. Fugiu aqui a marcação. Mas o que ele vai dizer é que, vai mostrar nesse final, é que se é uma realidade que o Senhor prometeu estar com os seus e abençoar aquele que o adore, etc. Então, na visão dele, a junção dos seus, traz resultados
ainda mais positivos sobre as pessoas, sobre inclusive a igreja. Então, há mais vantagens, inclusive espirituais, para o culto público. E ele, então, vai defendendo isso ao longo do seu livro, né? Então, esse é o livro da editora NR Publicações, Naderi Reformati Publicações, O Culto Público, uma breve teologia e por que ele deve ser preferido ao privado. Então, quando a gente pensa nisso, interessante que quando ele trabalhou esse conteúdo, isso não era nem, essa questão do online não era nem discutido, né? Muito longe disso. Ninguém sequer imaginava algo assim. Mas a questão do público e privado era uma realidade do seu tempo, né? A religião, inclusive, foi jogada, forçada, levada para o privado, né? E a política tomou conta do público, né? Em termos de coordenação, em termos de poder, de tomada de poder. E a gente, talvez a discussão é, quando nós olhamos para a igreja reunida presencialmente, como de costume, tradicionalmente, nós temos aí um culto público. E se nós considerarmos esse formato online, ou a assistência a esse formato online, até que ponto isso é privado? E até que ponto isso pode ser considerado público também? Eu acho que é aí que nós temos que... Essa é uma questão que nós temos que responder, né? E a partir daí, os elementos, né, que as escrituras apresentam, que você mencionou no início. E que ele cita aqui também algumas dessas coisas, que é o benefício, né, aquilo que nós, como igreja, temos que realizar, temos que fazer, temos que cumprir, e o resultado disso na nossa vida, como igreja do Senhor. Sim. Agora, ainda pensando nisso, então você acha que também a gente vai caminhar para essa igreja 100% online, hein? Eu acho que, de maneira geral, eu acho que vai acontecer, acho que a tendência é essa, ainda mais com essa questão da pandemia, acho que isso vai acontecer, mas eu acho que, no geral, não vai ser a norma. Pelo menos aqui a gente está tentando fazer um exercício de... É o que a gente vê hoje, né? Um exercício de tentar prever algumas coisas. Porque nós temos uma necessidade de estarmos uns com os outros também. E eu acho que a pandemia também deixou um pouco isso claro para as pessoas, né? Muitas pessoas sofrendo, né, nesse período mesmo de ausência de relacionamentos mesmo. Né? Sofrendo mesmo, problemas... né, de solidão, de ansiedade, de uma série de coisas por causa, muitas vezes, influenciado também pelo contexto da ausência de ter alguém para você sentar junto e conversar e tomar um café. E então o ser humano, ele é um ser relacional, ele foi criado por Deus como um ser relacional, e eu entendo e concordo que nós podemos manter relacionamentos virtuais e muitas vezes algumas coisas são facilitadas com a distância. Você pode se comunicar com alguém, se relacionar com alguém à distância, mas nós também necessitamos desse contato, né, pessoal, de estarmos juntos, né, de tocar, de estar mais próximo, de olhar no olho da pessoa e de perceber certas coisas. E o que envolve também, quando o pastor Wagner estava falando aqui, eu estava pensando em algumas coisas. Quando nós cantamos na igreja, louvamos ao Senhor juntos na igreja, é diferente quando nós estamos, por exemplo, fazendo isso online. Mesmo que você tenha uma ferramenta que possibilite você cantar ali junto com as pessoas, eu entendo que é diferente. Eu sou edificado, eu sou encorajado no culto público, né, através do louvor comunitário da igreja de uma forma diferente. Estou só usando um exemplo. Sim. Dentro dessa realidade. Por isso que eu acho que vai acontecer, eu acho que existe mas não vai tendência. ser a maioria, pelo que você... Na sua previsão aí. Sua profecia não vai ser a maioria. Rapaz, eu não arriscaria dizer se seria maioria ou minoria. Mas que vai acontecer, eu também, como eu disse, eu acho que não tem jeito. Caminha para isso. Você tem um ano para isso ficar realizado? Agora, ele falou do cântico como exemplo, né? Baseado no que nós enxergamos hoje, no que eu entendo hoje e vejo, alguém que vai para a igreja
está lá. E como na pandemia, um grupo vai para a igreja e ele vai ali junto com o pastor que vai pregar, a pessoa que vai pregar, e ele então transmite. E aí eles estão reunidos ali louvando. E aí a família está em casa, a sua família está lá na sua casa assistindo. Ok? Está assistindo. E canta junto. Está lá cantando junto. A questão a questão é, até que ponto a gente pode entender que, a gente pode dizer que a sua família, ao cantar juntamente, no mesmo momento, sendo direcionado por aqueles que estão lá, até que ponto podemos dizer que a sua família participa do cântico congregacional? Essa é uma questão, né? Eu diria, no meu modo de enxergar, limitado e baseado nesse tempo que nós vivemos, eu diria que aquele grupo que está lá na igreja, eles juntos, de famílias diferentes, reunidos ali é um cântico congregacional daquele grupo. Em casa. Ok? Na sua casa, reagindo àquele cântico, a sua família é o cântico congregacional da sua família. Mas eu acho difícil a gente imaginar e afirmar que este cântico aqui, desse grupo, juntou-se a este cântico e os dois se transformaram num só cântico. Assim, se a gente pensar no Senhor como receptor, ok, eu até sem problema. Até né? porque a gente faz campanha de Sem oração, problema, né? sem Várias problema. pessoas Agora, se você pensar na junção desses, né, até que ponto podemos entender isso como um cântico congregacional estendido de maneira online? Né? É difícil a gente imaginar isso, né? Entender por causa de alguns elementos que não estão ali. Eles não estão lá no mesmo contexto, não estão juntos, mas aí alguns podem afirmar, mas de certa maneira há uma ligação. Eles estão numa mesma interação, né? E está acontecendo ali, naquele momento, seguindo uma mesma linha, uma mesma programação. Eu creio que nós vamos concordar com isso. Sim. Né? Mas até que ponto isso... E aí, quando eu estou falando do cântico, porque ele mencionou. Mas se a gente estender isso a outras questões, como, por exemplo, serviço... Tá né? na minha pauta aqui, viu? Só para você. Serviço... e aí também o que já foi falado, a questão da comunhão presencial, da conversa e outras coisas. Então, só interagindo com o nosso tempo, assim, com a igreja do nosso tempo, talvez no seu tempo, por ser mais experiente que nós aqui, a gente tinha muito aquela ideia de entregar o folheto, casa a casa. Sim. Era isso. E culto ao ar livre, lembra? Nas praças. Hoje é Sim. até proibido nos parques, não pode Sim. ter manifestação religiosa. Porém, pode se você pedir tiver permissão autorização. e tiver autorização. Que é difícil. Porém, agora olha só, me disseram, e aí eu quero saber a opinião de vocês, que essa entrega de folheto hoje ela não cabe mais. Veja, no nosso cenário aqui, pensando em São Paulo agora. Em termos de metodologia, isso, né? ela não cabe mais. Mas que a pessoa vai na igreja hoje, ou porque ela te conhece, eu sou amigo do Wagner e tal, eu vou lá na igreja do Wagner. Ou o método internet. Ela olha lá as fotos da sua igreja, vai no Facebook, vai ter uma mensagem sobre algo que chama atenção e ela procura. Vocês concordam com isso? Eu sei que eu estou fugindo um pouco do tema, eu vou voltar para o tema, para nossa pauta, mas vocês concordam que, por exemplo, isso é um benefício dos nossos tempos com essa tecnologia chamada internet, chamada rede social? E isso hoje, o celular, ele se tornou o folheto de hoje? Bom, eu acho que, é claro, quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando em estratégia. Sim. Estratégia evangelística, no caso. Estamos pensando em missão. Isso. De proclamação. E envolve os instrumentos que nós temos hoje. A gente não pode negligenciar isso, porque senão a gente vai cair naquele erro que a gente falou lá no começo. De não, porque tem que ser assim. Tem que ser o folheto, tem que ser esse folheto aqui, porque se não for esse folheto aqui, porque eu aprendi assim e sempre foi assim, então tem que ser nesse método. Então a gente tem que utilizar os instrumentos,
Mas também eu acho que existe um exagero, às vezes, do outro lado. De tudo aquilo que é novo é melhor. Então eu acho que a gente tem que saber filtrar no sentido, porque tem certas pessoas que ainda vão funcionar muito mais com o contato do que virtualmente. Tem certas pessoas na nossa cultura, você falou São Paulo aqui, mesmo em São Paulo aqui tem muitas pessoas que não mexem na internet. Que não tem essa facilidade. Tá. Da Da geração passada, né? Sim, mas que ainda estão presentes na nossa sociedade. Sim. E que também ainda são alvos da missão da igreja. Uhum. Então eu acho que a gente não pode cair nos extremos de não, eu negligencio isso porque sempre foi assim. Então vamos manter o folheto, é isso que você está dizendo aqui. Não, Foi isso que senhor. ele tá dizendo? Não? Então você conta o folheto, é isso que você está dizendo? Eu quero saber. Esse rapaz é 880. Justamente o que eu tô falando que não é pra ser. Exatamente. Tá servindo de exemplo. Pelo que eu entendi, então não deve ter Facebook nem uma igreja. Foi isso que ele disse? Não, agora vamos voltar para a pauta. Você queria interagir, eu cortei, né? Não, dando sequência à resposta dele, e reagindo ao que você mencionou, ao comentário que você fez, a sua pergunta, eu acho que você não saiu do assunto, eu acho que você está no assunto. Só que você está observando um aspecto que não foi ainda considerado por nós, que é a questão da missão da igreja. Sim. Eu ainda nem falei do batismo, qual vai ser o batismo online. Então, ainda tem esses elementos ainda. Mas calma, vai chegar lá. Mas a missão da igreja, eu acho que nesse sentido, essa nós temos uma metodologia avançada, muito abrangente. Nós temos uma entrada em meios e em pessoas que nós não teríamos em quantidade e qualidade que teríamos em outros tempos. Antigamente a igreja era bem regional, certo? Então ela saía aqui na parte da tarde para fazer um culto ao ar livre, como você mencionou, ou entregar folhetos na vizinhança, ok? Então ela tinha um efeito, uma presença muito regional ali, no seu bairro, ou um pouquinho mais estendido. Hoje não. Hoje isso é bem diferente, né? Você consegue abranger pessoas até de outros países, ok? Há uma interação imediata e muito expandida. Eu acho até difícil o controle de tudo isso, né? É difícil uma igreja ou qualquer grupo, mas vamos pensar, a gente está falando de igreja, uma igreja conseguir prever até onde ela chega com um método. Sim. Ou um conteúdo. Isso é muito complicado. Né? Complicado de controle, de ter a ideia acerca disso. Então, é bom, é possível usar tudo isso para a missão da igreja? Sim. Sim. Só que aí nós entramos, a gente acaba considerando novamente a limitação também da metodologia. Por quê? Porque a missão é proclamar o Senhor, mas é fazer discípulos. E aí tem questões aqui que vão entrar, e não estou nem falando ainda de rituais, né? Como a questão das ordenanças e tudo. Estou pensando no desenvolvimento. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, ele fala lá, o Senhor distribuiu dons, né? E aí ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quer dizer, ele concedeu capacitação para alguns dentro da igreja, e para que essas pessoas, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aí ele olha para toda a igreja. Né? E o que inclui as próprias pessoas capacitadas, que também são os santos. Então, ele capacitou líderes para o aperfeiçoamento de toda a igreja, com vistas ao quê? Né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja um processo. Né? Então, isso inclui o servir comunitário, o servir deste corpo.
né? O aperfeiçoamento de todos para que todos sirvam em conformidade com aquilo que recebeu. É quando ele vai fechar o texto lá na frente, verso 16, né, dizendo que todos no Senhor, cada um fazendo a sua parte, isso promove a edificação. E aí quando você vai para, ainda pensando em Paulo, você pensa lá em 1 Coríntios 12, a questão que já que ele falou aqui da capacitação, e ele fala sobre isso, ele olha para o corpo, a igreja como corpo, cada um com sua capacitação. E ele considera esse corpo, ele diz, ainda nesse processo de serviço, ele fala, quando o membro sofre, todos sofrem. Quando há o outro lado, né, quando um é beneficiado, quando um se alegra, há o regozijo de todos, há um envolvimento, há uma relação desse corpo. É muito difícil para mim, e todos nós somos produtos de uma época, né? Então a gente tem que considerar isso. Sim. É muito difícil para mim como produto sua época, dessa época, da sua época. até essa época que nós estamos, mas vindo de outra época, imaginar que o formato online, 100% online, atenderia toda essa realidade que nós vemos nas Escrituras. E não é uma questão de dizer que, mas no tempo deles não tinha o formato online. Não, a questão não é essa. Né? A gente não está falando de... veja que os textos que eu mencionei aqui, que eu li e que eu citei, não falam de metodologia. Você pode falar de Atos também. Está falando de essência. É essência. Né? Você falou Atos, eu lembro de Atos capítulo 2. 42. Perseveravam na doutrina, né, dos apóstolos, partir do pão, na comunhão, papapá, tinham tudo, estavam sempre juntos, tinham tudo em comum, se ajudavam. E é interessante porque quando a gente vê aquele texto, é muito mais do que o que alguns afirmam. Eles vendiam suas propriedades e davam aos apóstolos para que eles administrassem, porque Deus estava prevendo a perseguição e que eles iam ser distribuídos sobre a terra. Muito mais do que isso, porque o texto não está falando disso, né? Eles não tinham isso em mente na hora que faziam isso. É mais um pouco daquilo que nós vemos no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. A gente percebe que com a conversão daquelas pessoas e com a perseverança e a vivência daquelas pessoas a partir do Evangelho, houve uma transformação naquelas pessoas. Então, elas estavam assumindo um novo estilo de vida que servia mais como reflexo da ação de Deus para com elas, e elas compartilhavam isso uns com os outros, do que qualquer outra coisa. Então, era um estilo de culto. Era um estilo de vida. Que Lucas, para mim, ali em Atos 2, 42 a 47, que vem na sequência, né, ele está apresentando um estilo de vida, como resultado de conversão, como resultado de mudança de paradigma. Não questões que envolvem outras coisas. Deus poderia usar isso também para outras coisas? Sim, claro, a gente sabe que sim. Mas o texto não está falando de perseguição, divisão, não. Eles estavam conscientes no que eles faziam, mesmo não tendo conhecimento geral e controle de tudo, até porque estavam no início da igreja. Mas eles estavam, o que o texto apresenta? Pessoas que foram impactadas pelo Evangelho através do cumprimento da missão daqueles que compunham o início da igreja, os discípulos, os 120, cerca de 120, ali em Jerusalém. Então, pessoas que foram impactadas pelo Evangelho a partir da missão cumprida dessas pessoas, e que se dispuseram a mudar de vida, mesmo mantendo alguns elementos em termos de metodologia. Reunir-se em casa, estar no templo, né? Alguns elementos que vinham do contexto judaico já, que eles viviam. E isso continuava. Mas muito mais do que isso, é a transformação no estilo de vida dessas pessoas. E a essência era se entregar e viver de forma coletiva. O que parece claro, exatamente, o que parece claro que envolvia essa questão do relacionamento. Relacionamento coletivo.
E isso tá ligado com comunhão? Me ajuda Então, a entender agora, comunhão. Agora, veja bem. A gente fala relacionamento coletivo. Até que ponto... Aí a gente volta para a questão. Até que ponto podemos chamar uma reunião online de relacionamento coletivo? Já que cada um tá no seu particular. Né? Porque assim, foi bom, por exemplo, em boa parte do início da pandemia, foi bom usar o Zoom para fazer as reuniões, os estudos. Foi maravilhoso. Sim. Algumas pessoas até gostaram mais. Não só da acomodação, de não precisar ir para a igreja, botar roupa. Não. É a questão de estar ali focado e participando, sem perder tempo com outras coisas. Está ali, abre a reunião, participa, né? Ok. Cada um vai reagir de uma forma. Tem gente que não tem tanta facilidade de ficar atento durante tanto tempo online, né? Outras pessoas já preferem. Mas a questão é, essa reunião ao vivo, acontecendo naquele instante, todos com o mesmo objetivo, debaixo de um mesmo tema, visando o mesmo alvo. Nós não podemos negligenciar e dizer que isso não é coletivo. Isso é coletivo. Mas até que ponto isso, 100%, você tem uma igreja, aí a gente volta para o tema, que toda a sua estrutura e toda a sua atividade é 100% nesse formato, né, nós podemos chamar isso de reunião coletiva ou de comunhão coletiva, e aí entra o que eu coloquei anteriormente citando o autor. Até que ponto isso é público ou será que tem parte, pelo menos, que é privada? Afinal de contas, você está na sua casa. Eu estou na minha. Ok? Você está na sua. E aí, cada um no seu. Tem um elemento privado aqui. É a sua casa, ou é o local que você quer, é a sua câmera, é o seu microfone. Tem um elemento privado. Ok? Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos? Uma coletividade de privados? Sim. Seria um Entendeu? ajuntamento. Um ajuntamento dos privados, né? E eu acho que fica mais fácil de você se esconder de alguma forma. Porque quando a gente olha para as virtudes do Evangelho, né, as virtudes, você estava falando da transformação de vida que ocorreu naquele grupo, né, na igreja, no início da igreja ali, as virtudes do Evangelho, no geral, elas são relacionais. Se você olha lá o fruto do Espírito, se você olha o que Paulo ensina nas suas epístolas sobre o que deve ser despojado e revestido, muitas das coisas ali são relacionais. É o amor ao próximo, é o perdão, é a paz, é a convivência dos santos ali, das pessoas que fazem parte daquele grupo. E eu acho que... Vamos tentar fazer um exercício de imaginação aqui, porque nós estamos falando dentro da nossa realidade hoje, que é a realidade da igreja que passou pela pandemia e teve que aprender a viver com isso. Mas imagine uma igreja composta de pessoas que ela é totalmente online, ela começou... Opcionalmente. Era a opção dela. Opcionalmente, ela começou hoje já no formato totalmente online, em que as pessoas não se conhecem. É diferente de eu fazer uma reunião com um grupo que eu já conheço. Vamos nos reunir aqui, mas a gente já sabe, eu já sei quem é aquela pessoa, tal. Nosso contexto de igreja, a gente já conhece, a gente já convivia com as pessoas. Sim. Agora uma nova igreja... E ainda tem a expectativa de retornar. Exato, uma expectativa de retorno totalmente online, as pessoas não se conhecem. O quanto há de liberdade para eu abrir a minha vida com meu irmão, exortá-lo e ser exortado por ele, caminhar junto com ele. Posso cancelar ele também, cara. Exato. Então, o texto que eu estava lembrando aqui, de leitura, de Hebreus capítulo 3, fala muito sobre a importância de algo que muitas vezes é negligenciado nos nossos dias a dias da igreja. Desse encorajamento mútuo. Então, o texto de Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Aí ele dá como, né, não cair nessa cilada de ter esse coração perverso e incrédulo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Então o autor aos Hebreus aqui ele nos chama a atenção da importância desse encorajamento mútuo para que nós não sejamos endurecidos, enganados pelo pecado. E pode-se fazer isso virtualmente, online? Acho que em certo sentido pode. Acho que nós vivemos um pouco dessa realidade, né, em reuniões de oração. Não, o cara não vai se Em abrir. certo sentido, você quer dizer vai ser sempre de forma limitada. Limitado, exatamente. Vai ter um limite. Exato. Um limite que não ultrapassa o limite do presencial. Né? Agora, deixa eu fazer aqui uma colocação. Quando eu me converti, lá na época do pastor Pedro, né? Depois veio o pastor Wagner, a gente sempre aprendeu que ser igreja é você se entregar, você está lá para doar, para servir, né? Você não está simplesmente, lógico que você... Recebendo. Recebendo, você quer entregar. Agora hoje, quando eu penso em internet, quando eu penso virtual, por exemplo, eu vou falar do que eu acho, assim, da minha experiência. Eu vou procurar o canal que eu gosto. Então, o assunto que, por exemplo, eu gosto de aconselhamento, então eu vou ali no YouTube e os canais que falam, não, eu gosto, sei lá, eu gosto do Santos, então eu vou pegar a entrevista, não, do Santos é melhor deixar, vamos falar da seleção brasileira, né, que tá. Então eu vou procurar isso. Me parece que quando... Daí a gente pode ir para redes sociais, eu vou pensar isso também. Nas redes sociais, eu posto aquilo que eu gosto e o E vejo o que eu Facebook, gosto também, e o o que me atrai. Facebook, ele faz aquela continha que ele vê o que você mais está curtindo, gostando, e ele começa a te mandar esses interesses. Ou seja, parece que eu vou para esse cenário, em vez de entregar, mas receber. Porque, por exemplo, esse cara tá pregando legal, bacana. Aqui tem... eu gosto do estilo dele. e tal. Isso aqui é bacana. Esse louvor aqui... E na igreja, se você está numa igreja presencial, não tem muito disso. Você vai ter que aguentar aquele pastor mesmo lá pregando, a menos que hoje você muda, né? Você vai para outra igreja. Mas enquanto você vai ter que ficar ali, você não vai conseguir, vou desligar o pastor. Você vai, pelo menos aquele culto, você vai ter que aguentar. O cara cantando mal, ou o pastor, na sua percepção. Então a pergunta é, isso não seria um diferencial de uma igreja presencial e eu usei a palavra que o pastor Wagner falou, de essência. Então não seria essa essência da igreja eu me entregar, enquanto que o online seria de eu receber isso? Sim, Esse choque existiria? você falou, eu já pensei nisso. Talvez a questão principal seja exatamente essa. Nesse processo, até que ponto no processo virtual eu consigo doar, eu consiga servir. Eu sou incentivado e não a isso. só receber. Treinado, né? né? Motivado. Isso. Porque, pegando mais um texto que você foi falando e eu estava aqui já diante de meus olhos, quando Paulo fala sobre o viver a vocação de ser igreja no contexto de igreja, um contexto cultual até, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele coloca 4 elementos ligados a esse enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Né? E é interessante porque, a partir daí, esse sujeitando tanto fecha essa sessão, como parece que faz transição com o que ele escreve posteriormente. Quando ele fala do relacionamento conjugal, as mulheres serem submissas ao marido, como ao Senhor, os maridos amarem as mulheres, suas esposas, como o Senhor, os filhos honrando a seus pais, que é submissão, né? Considerando o mandamento do Senhor, os pais tendo cuidado de formar e educar seus filhos no Senhor, os servos servindo aos seus senhores terrenos, como ao Senhor, e os senhores terrenos cuidando de seus servos, considerando o Senhor. Então veja que esse elemento de sujeitar-se uns aos outros no convívio, porque todo o exemplo que ele dá é no convívio. Sim. Certo? É no convívio. Então, como que você vai se sujeitar se você estiver só no contexto online, dentro de uma programação?
né? Então, esse elemento parece-me ausente num formato online. E aí, além do que ele coloca anteriormente, que é a questão desse outro elemento, que é o cultuar em comunidade, que é o adorar em comunidade, que é o levantar a voz em uníssono, coletivamente, para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, para obedecer ao Senhor, né? Para servir uns aos outros. Então, esses elementos me parecem ausentes no formato online. E aí entra o que você apontou. O formato online, pelo menos a experiência que nós temos até aqui, é que a gente senta e escolhe o que quer, e escolhe o que quer baseado no nosso gosto, de acordo com o que queremos ser preenchido, de acordo com o que vamos receber. Sim, Então eu quero receber isso, é isso aqui. E aí tem até o limite. Estou assistindo alguém, não gostei, eu paro e mudo. Cancela o cara se eu Ou não para, gostar acabou. no Facebook. Né? Também, né? Então, eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o que você colocou. Eu concordo, mas eu acho que há algo aqui. Não, mas tem que discordar dele. Eu sou só. Eu acho que tem algo aqui que nós falamos lá no começo da nossa conversa, que muitas vezes o instrumento, né, ele só potencializa o que já há. Então, muitas vezes, isso acontece também no culto presencial. Sim. Né, da pessoa ir lá para receber. Sim. Sentar. Dessa visão. E Da às vezes visão no mesmo equivocada. local e tudo. Sim. E cancela o pastor, né? Porque ele não escuta mais nada. Ele tá falando lá. É isso. Eu posso Entra aqui, sai. entrar no modo offline aqui, né? Modo e- avião. Modo avião. Então, às vezes a nossa visão de igreja precisa ser trabalhada. Porque muitas vezes as pessoas têm essa visão, que é a visão do consumidor mesmo. Né? Do espectador. Seja espectador presencialmente, seja espectador de casa. Sim. Né? Sim, mas a questão é, a pessoa que age dessa forma, presencialmente, ela tem ali os elementos. Eu não estou falando só do culto, Sim, sim. mas ela tem os elementos necessários para ela viver toda essa exortação. Exato. A pergunta é, No online vai ter. no formato online, ela teria todos os elementos para viver essa Sim. exortação? E aí é a dificuldade que a gente enxerga. Não, e eu concordo. Eu só estou falando que, às vezes, simplesmente mudar o ambiente Sim. A culpa é da online. a culpa é do online. Sim. Né? E aí a pergunta é, então para você que tá aqui discordando do pastor Wagner, certo? É o seguinte, uma igreja, cadê a pergunta? Tava por aqui, gente, sumiu. Uma igreja então que se reúne dessa forma, a gente pode chamar que é um rebanho? Que é Dessa mais ou forma menos você o que a gente diz pode- totalmente online. Totalmente online. Pelo que a gente acabou de falar, eu acho que tem algumas dificuldades de ser visto como um povo, né? Porque em sintonia, em comunhão. o rebanho segue o pastor, né? Segue um líder, uma liderança, um norte. E também se pressupõe que está sendo caminhando junto. Vamos colocar assim. Se pressupõe que um rebanho não é uma ovelha sozinho. Sim. Um rebanho é um grupo, né, que está sendo conduzida, como você disse, né, por um líder, mas que está lá, caminhando junto. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é porque, olha só, se a gente disse que no online eu tenho a preferência, eu não gostei, ou seja, eu não vou seguir quem eu não gosto, certo? Mas no rebanho ele tem que seguir, e a ovelha quer fugir para cá, o pastor vai lá e traz para cá, ele vai contra a vontade da ovelha, então é isso. A gente pode dizer que é um rebanho ou é um amontoado de pessoa aí que enquanto estiver sendo legal, Então, o pessoal fica? Talvez hoje, com o que nós conhecemos, e eu me confesso leigo nesse ponto, mas talvez, sendo leigo, talvez hoje a gente não tenha todos os controles, uma igreja não teria todos os controles sobre. Mas amanhã pode até ter os controles suficientes de saber quem é que acessou, quando acessou, até quando ficou e assim por diante. Isso se já não existiu hoje. Então, eu acho que é mais do que isso, né, desse controle. Eu estava pensando aqui, quando ele falou de andar, o Tiago falou de andar. Eu gosto da imagem que o Novo Testamento coloca do corpo, a igreja como corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo, e Paulo realça, Cristo é a cabeça.
Então, numa visão simples, uma visão espiritualizada, né? Ilustrativa, Cristo é a cabeça do corpo. Então, ele é a parte pensante, ele que determina o que o corpo é, o que o corpo faz, como os membros se movimentam. Isso não tem nada a ver com o científico, isso é uma visão muito simples. E é interessante porque, assim, hoje as pessoas não veem Cristo como os discípulos viram na sua época. Ele não está presencialmente aqui, no sentido específico como na sua encarnação, né? Está espiritualmente. Como que as pessoas veem Cristo hoje? No meu entendimento, à luz dos textos, elas veem Cristo através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Cristo andando pelas ruas, é Cristo se reunindo, né? A igreja é Cristo se relacionando com as pessoas, com a sociedade, é Cristo no trabalho, é Cristo. Então, você tem o envolvimento do próprio corpo, da própria comunidade, do próprio revelando o seu relacionamento, dando testemunho, cumprindo com a sua missão, tanto ela reunida como ela fragmentada no dia a dia da sociedade. Mas ela é Cristo. Então as pessoas veem Cristo através da igreja. É um pouco do que Paulo colocou também aos Efésios quando diz que a presença da igreja e a vida da igreja revela a multiforme sabedoria de Deus, né? Quebrou o mistério para os antigos e até o mistério para o diabo e os seus, porque revelou Cristo até para os principados e potestades. Então, essa visão não é só poética e romântica, eu acho que ela é muito mais aproximada do significado que o texto coloca, do que a ideia de a gente olhar só para dentro e pensando na igreja como um mecanismo fazendo as coisas e satisfazendo a Cristo. Então, é a representatividade de Cristo na vida, na sociedade. Então, é nesse sentido que a igreja é corpo de Cristo, né? E isso carece de relacionamento pessoal. Carece de envolvimento pessoal, físico. Como que a igreja pode ser corpo de Cristo, representando Cristo na sociedade, sendo virtual? Ou sendo online, 100% online? É complicado imaginar algo assim, né? Você tem elementos que estão ausentes, né? Nem a própria relação entre as pessoas é completa, é plena. A gente falou do exemplo da gente ver os nossos familiares e ficar poder diariamente se ver, falar, mas isso é bom, isso mata a saudade e tal, mas a gente sempre vive a expectativa do momento que vamos estar juntos, que vamos comer aquele churrasco. Então vamos comer churrasco online, vamos almoçar online, como é que funciona isso, né? Aí tem as coisas que você já citou. E quando chegar o momento das ordenanças, como que nós vamos fazer? Apesar de que algumas igrejas fizeram isso, né? Pelo menos no discurso, né? Fizeram a celebração da ceia online, né? O que é fazer o batismo online? De alguma forma tem que ter o presencial. O presencial vai ter que estar lá. E aí talvez os outros vão tudo como é hoje, vão assistir o que está acontecendo. O elemento testemunho funciona? Funciona. Porque a pessoa está vendo. Ok? E a participação conjunta e tudo que vem. Então, é mais do que simplesmente a gente cumprir, preencher alguns espaços, a gente cumprir com certas obrigações. São elementos que, eu acho que o que é mais ausente, olha mais para a essência do que outras coisas. Eu tenho a impressão
que a maioria das pessoas elas têm a tendência de reduzir a igreja ao ensino. Outras áreas também, mas particularmente o ensino. E muitas pessoas que falam assim, não, mas não tem problema de eu ficar aqui em casa porque eu estou ouvindo a palavra do mesmo jeito. E aí reduz a igreja à pregação, que é um elemento muito importante, né, do ensino da palavra de Deus, mas não é o todo do que é ser igreja, né, como foi destacado aqui. Então tem certos elementos que a realidade totalmente online, ela dificulta. Dificulta a vivência do igreja no relacionamento, no serviço, como foi dito, na submissão mútua, na edificação coletiva, né, a gente usou o cântico como exemplo também. Então, muitas vezes a gente tem uma visão um pouco reducionista do que é igreja, e eu acho que isso também é influência antes mesmo do online. Eu vou na igreja para ouvir a palavra. Sim. A gente até usa eu vou na igreja, né? Como se a igreja fosse o prédio, o local. Né? Eu vou à igreja para ouvir a palavra. E aí nós reduzimos o ser igreja a um elemento importante do culto público, mas que não é a totalidade da vivência da igreja. Sim. E agora, já caminhando aqui para os nossos finalmente, mas pensando aqui, ó, a tendência é uma sociedade hoje que nós vivemos, os dias de hoje, é muito individualista, né? Uma sociedade individualista, egoísta, pensando muito no que vai receber. Isso parece nos dar uma diretriz de que as igrejas, como a gente mencionou, talvez essa igreja 100% online, que a essência está em receber, parece que ela vai ter vida longa. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: e as igrejas que não são online, não são 100%, e nem querem utilizar-se de mecanismos online, até pelo preconceito? O que você acha do futuro dessas igrejas? Você acha que elas vão sumir? Eu acho que depende do contexto. Depende bastante do contexto dessa igreja. Às vezes uma igreja pode sobreviver sem utilizar dessa instrumentalidade. Mas a geração não vai minguando, porque é normal que as pessoas morram, né? Vai diminuindo, não vai... A nova geração, nesse contexto, bebendo dessa água, não vai optar por ali, né? Eu acho que a igreja, ao longo dos anos, a igreja vem buscando reagir, de uma forma geral, vem buscando reagir às novidades, às instrumentalidades, às ferramentas existentes. Ela vai de acordo com o seu tempo, né? Mas consciente de que a igreja, em muitos momentos e em algumas formas, ela é oposição ao que se tem mesmo também. Ela tem que ela tem que reconhecer, ela assume, ela usa, mas ela sabe que ela tem algo maior que ela tem que cumprir, olhando para o seu coração, olhando para a sua missão, olhando para o seu Senhor. Então, ela tem limites no uso das ferramentas. E esses limites são apontados pela essência da igreja. Certo? A gente olha para trás na história, a gente vê igrejas que deixaram de existir. E não foi necessariamente por uso ou não de metodologias. Cadê a igreja de Éfeso? Né? Cadê outras igrejas que nós sabemos que ficaram? As igrejas na Europa? Ficaram. Então, as igrejas bem avançadas também, em países avançados, não foi o avanço, a modernidade, não é a modernidade em si que estabelece a vida curta, média ou longa de uma igreja. E por outro lado, desculpa, você Sim. já complementa, em outros lugares em que a igreja é até proibida e nem pode usar desses recursos, É mantida e cresce. e cresce. Exatamente. Cresce. Então, eu prefiro esse raciocínio. É a essência da igreja que tem que determinar o que ela faz e o que ela assume.
e como ela se relaciona, como ela se desenvolve. Né? Então, se a gente olha para trás, como eu mencionei, e a gente vê igrejas que ficaram para trás e fecharam, a gente olha para frente e pergunta, faz até um exercício interessante, né? Engraçado, perguntar, e a igreja que vai viver para sempre com o Senhor? O que de virtual vai ter? O que de online vai ter? Né? Agora, aí eu volto para a questão da essência. Porque quando a gente olha para as Escrituras, parece que todas as vezes que as Escrituras, e aqui eu estou generalizando mesmo, intencionalmente, parece-me que todas as vezes que as Escrituras, o Senhor através dela, apresenta a sabedoria de Deus, ou a santidade de Deus, e assim por diante, parece-me claro que faz questão de mostrar que isso só é possível através dos relacionamentos. Eu me lembrei de Tiago. Quando ele fala lá dos pecados, da questão do domínio próprio, que é o foco no capítulo 3 da sua carta, e ele usa a língua como exemplo, ele diz assim na parte final do capítulo: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Agora, olha só. A sabedoria, porém, lá do alto, aí vem as características que ele vai dar. É pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Todos esses elementos, sem exceção, eles só podem ser mostrados por meio dos relacionamentos. E é difícil a gente, ou impossível, a gente imaginar esses elementos, essas características sendo vivenciadas e testemunhadas, consequentemente testemunhadas, no formato online. Isso pensando, eu estou falando, pensando numa comunidade 100% online, que não se reúne presencialmente, não se encontram presencialmente, mas 100%, tudo que fazem, Comunidade no HD, 100% online. Né? A sede da igreja é um HD. Então é complicado. A gente sabe que tem elementos que são usáveis, são até aplicáveis. Quando a gente já falamos já aqui vários. Você pega conteúdo e isso é possível. Né? Mas... Muito bem. Indo para os nossos finalmente. Agora a gente responde a pergunta. Até agora aqui a gente só fez a introdução. Brincadeira, calma, gente. É possível a igreja ser 100% online? Sem ficar em cima do muro, respondam. Quem quer aí tira para o ímpar, fala se é de Deus, se não é. Lá, que eu prometi no começo. Não, agora. eu acho que a gente já respondeu de certa forma ao isso. longo do programa. Ao Isso, longo mas do seja programa, agora- mas eu acho que em todo 100% não. Eu acho que vivendo tudo aquilo que nós contemplamos, a igreja em todos os seus aspectos, em sua essência, pensar em 100% online, tem coisas que você não consegue vivenciar. Tá? Não que você não deve usar, como nós falamos. Não que você não deve Tem usar equilíbrio isso como de ferramenta. saber. Você sabe até utilizar. Né? E mesmo pós-pandemia, isso vai continuar sendo útil. Tanto externamente, como a gente falou de evangelismo, até internamente. Tem certas coisas que talvez sejam facilitadas online. Mas não a vivência plena de igreja, né? Principalmente por as questões que nós destacamos no final, de relacionamento, de serviço e de algumas outras coisas. Né? Eu acho também que não. Agora, é bom a gente observar assim, há alguns movimentos cíclicos na história, né? E de ação e reação. Toda vez que normalmente quando você tem um movimento extremo, um movimento oposto a esse se levanta como opção. Sim. Então, eu enxergo da seguinte forma, à luz das experiências passadas. Se o movimento de igrejas 100% online surgir e se solidificar,
a tendência à luz da história é que um movimento de 100% presencial Responda a isso. acabe se levantando como opção. E o que não impede, o que nunca impediu de que pessoas que fiquem no meio termo. Entendi. No equilíbrio, né? Então, quando eu digo que há normalmente esse movimento de extremo e o oposto sendo o outro extremo como opção, há sempre o equilíbrio. Mas essa é a tendência que eu enxergo se essa opção se solidificar. Entendi. Né? E agora, para encerrar nosso programa, como palavras finais de vocês, já agradecendo, tá, a presença de vocês, depois eu vou falar dos nossos patrocinadores, mas... Ele fala... Essa é a figura. A pergunta vai ser, você vai dar um conselho, você pode escolher ou para um pastor, e você vai ser para a ovelha, ou para um membro da igreja. Então, Tá. E qual vai ser, como a gente vai terminar aqui? Qual cuidado você diria para um pastor que está assistindo a gente, e você, qual cuidado você daria para uma ovelha, para um membro de igreja que está nos assistindo e está pensando o seguinte, esse negócio de online, a igreja, lembre-se, falando 100%, eu acho que esse aí é bom. Quem vai falar primeiro? Pastor, ovelha? Quem vai falar para ovelha, quem vai falar para pastor? E já pode se despedir, que é a sua última palavra. Tá bom, posso começar então. Bom, eu acho que a palavra ela está bem relacionada àquilo que nós conversamos, de você contemplar e entender o que é a igreja como um todo. Entender que a igreja existe em sua essência para adorar ao Senhor, e isso envolve contemplar o próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que os 2 grandes mandamentos são amar a Deus e amar o seu próximo. E a vivência do presencial, do estar com as pessoas, facilita a obediência a esse mandamento de Cristo, de você poder amar o seu próximo e também amar ao Senhor dentro de uma vida comunitária. Então, meu encorajamento para você é que você esteja envolvido em uma igreja local, servindo, se relacionando com as pessoas, aprendendo a amar ao Senhor e amar as pessoas na vida de igreja. Amém. Ok, falando para a liderança, ok? Para os pastores, buscar ser equilibrado na consideração de todo e qualquer assunto e considerando as ferramentas que existem no nosso tempo, mas, ao mesmo tempo, focar o que vem das Escrituras, o ensino e o preparo das pessoas. As Escrituras nos apresentam, e alguns textos foram hoje citados, que o Senhor capacita pessoas, vocaciona e capacita pessoas para serem usadas no sentido de aperfeiçoar a igreja como um todo, os santos. E isso nos inclui também. E para esse aperfeiçoamento há, como o Tiago observou, necessidade de relacionamento pessoal, de convivência da comunidade, do serviço comunitário. Então isso precisa ser trabalhado, ensinado, pregado, aconselhado junto ao povo, expondo as Escrituras, para que essa compreensão seja de toda a comunidade e buscando aí equilíbrio no uso das ferramentas do nosso tempo. Muito obrigado. E então agora você que gostou, qual é o meu conselho para você? Primeiro, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Por quê? Porque a gente vai ter outros bate-papos desses. Se foi edificante, serviu para você, transmita isso para outros, para que a gente tenha sempre assuntos relevantes para a gente discutir, debater e abrir os olhos ou tomar conselhos segundo a palavra de Deus. Então, meu muito obrigado e até o próximo bate-papo aqui, o nosso Papo de Mestre. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Papo de Mestre, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva, curta e compartilhe.